e eu te pergunto, quais as obrigações do Legislativo no Brasil, Buganza? Hoje na nossa série de reportagens nós vamos abordar o trabalho do Legislativo no Brasil. Mas afinal de contas, quais as obrigações dos vereadores, deputados e senadores? O cientista político Mário Sérgio Lepre explica que o Brasil é uma federação onde existe uma divisão de competências que é estabelecida pela Constituição Federal de 88. A União conta com 2 sistemas legislativos, que é a Câmara e o Senado. Então, na verdade, o Brasil é uma federação, né? Ser uma federação significa que existe como se fosse uma divisão de competências. Então, você tem competências atribuídas a entes da federação. Então, quais são os entes da federação? Você tem a União, que é a federação, né, que seria a República Federativa do Brasil, a gente chama de União, né, que é a pessoa jurídica de direito público que representa a República Federativa do Brasil. Então, é a União. A União tem um poder legislativo, que é o Congresso Nacional. Então, o Congresso Nacional, ele é bicameral, ou seja, ele é formado por 2 casas legislativas, o Senado e a Câmara dos Deputados. Então, o Senado e a Câmara dos Deputados é o chamado Congresso Nacional. E o Congresso Nacional é o órgão do poder legislativo da União. O cientista político comenta que a Constituição também prevê o que é de competência das câmaras de vereadores e assembleias legislativas. Aí, você tem mais 3 pessoas políticas, ou 3 entes da federação. Os estados, o Distrito Federal e os municípios. E aí, por exemplo, os estados também legislam, porque tem poder legislativo estadual, que é o deputado estadual que fica na Assembleia Legislativa. O Distrito Federal também legisla, e legisla pelos deputados distritais, que vão ficar na Câmara Legislativa do Distrito Federal. E os municípios também legislam através das câmaras municipais, né, que são eleitos os vereadores. Lepre explica que o que a Constituição brasileira prevê para cada uma das esferas legislativas. Então aí você tem 4 instâncias de legislação. Aí como é que fica? Então vamos lá. Aí a Constituição é que vai repartir as competências. Então ela vai dizer assim, compete à União legislar sobre direito penal, direito civil, direito processual. Aí você pensa assim, então quer dizer que qualquer legislação em matéria penal, quem tem que fazer é o órgão do Poder Legislativo da União, ou seja, o Congresso Nacional. Então, por isso que você vai falar assim, vamos fazer um novo Código Penal, que está precisando, né? O nosso Código Penal é de 1940. Então, se você quiser fazer um novo Código Penal, são os deputados federais e os senadores. Por quê? Porque compõem o Congresso Nacional. Entendeu? Então, dependendo da matéria, legislar no interesse local, é o município. Então, legislar o horário de funcionamento do comércio. Então, uma legislação municipal. Né? A Constituição, ela divide isso, claro, a maioria das legislações são de matéria de competência da União. E existem ainda casos de concorrência de competência, como explica o cientista político. Questão de impostos, por exemplo, tributos é uma competência concorrente. Então, ou seja, compete à União fazer uma lei geral e compete aos estados fazerem leis específicas. Então, instituição de impostos é a Constituição que diz qual imposto vai para quem também. Então, na Constituição está lá, que IPTU, quem vai instituir e cobrar é o município. ICMS, quem vai instituir e vai cobrar é o Estado. Imposto de renda, quem vai instituir e vai cobrar é a União. Então, olha só como a legislação tributária é complicada. Por exemplo, você viu agora que houve diminuição do preço dos combustíveis. Por quê? Porque diminuiu o tributo. Só que o tributo que diminuiu foi o ICMS, que é um tributo estadual. Então, mas aí você pensa assim, mas como, né? Porque o Estado não legislou para diminuir o tributo. Então, o que aconteceu? O que aconteceu é que a União, né, ou seja, o governo federal, mandou um projeto de lei para o Congresso Nacional, instituindo que combustíveis como gasolina, etanol, gás, são produtos essenciais. E como produtos essenciais, a alíquota máxima de tributo de ICMS é 17%. E amanhã nós voltamos então à nossa série de reportagens com mais uma reportagem sobre eleições, a gente esclarecendo para vocês durante esse período
não é, trazendo aí novidades, explicações sobre como é que funciona todo esse processo. E amanhã nós vamos tratar sobre competências do executivo aqui na Jovem Pan News Londrina, nesse período pré-eleição, a gente fazendo esse trabalho diferenciado, Raquel.